1 Crônicas, valeu Carlos, 1 Crônicas, capítulo 27 é o nosso texto base. Hoje é o nosso quarto comandante, o representante do mês de abril, Azael pegou o mês de abril, e não sei em que altura, não sei se foi no meio, começo, fim, ele passou o turno, passou o cajado para o seu filho, Zebadias. Versículo 7 de 1 Crônicas 27, para o quarto mês, Azael, irmão de Joabe, depois dele Zebadias, seu filho, também em seu turno havia 24.000. Lemos o texto, vamos orar novamente, mas é claro que eu não me esqueci de vocês. Em primeiro lugar, obrigado por terem vindo, porque teve gente que saiu de casa com água nas canelas, certo, Fabiane? O Pedro, nosso baixista que hoje virou violonista, ele falou que onde ele estava, ele teve que ficar acelerando para não entrar água no cano de descarga. Então rolou uma mini enchente na nossa cidade nesse final de tarde. Eu ouvi 2 gritos lá em casa. Foram 2 raios, trovões, que a Bispa Arcalda levou um susto daqueles. Se ela tivesse com soluço, o soluço passaria. Tem uma piada sobre soluço, mas não vou contar para vocês. 3 crentes, estavam debatendo, não discutindo, crente não discute, crente debate, amém? Estavam debatendo entre si, um eletricista, um carpinteiro e um jardineiro, sobre qual era a profissão mais antiga do mundo. O carpinteiro, cheio de razão, falou assim, com certeza, Gênesis capítulo 6, até o 8, Noé, Deus mandou ele fazer a arca por causa do dilúvio, então a profissão mais antiga do mundo é carpinteiro, trabalha com madeira. O outro falou assim, não creio. Eu sou jardineiro, e qual foi a primeira coisa que Deus pediu para o homem fazer no jardim do Éden? Cultivar e guardar. Adão era jardineiro. Quando ele já pensou que tinha ganhado a peleja, o irmãozinho que estava caladinho, o eletricista, falou assim, posso participar? Claro, irmão, que isso é aberto para todos. Gênesis capítulo 1. E Deus disse, haja luz. Quem vocês acham que fez a instalação elétrica? Eletricista é a profissão mais antiga do mundo. Aleluia. Ô Senhor. Para o quarto mês, Azael, irmão de Joabe, depois dele Zebadias, que era seu filho, também em seu turno havia 24.000. Vamos fechar os olhos mais uma vez, queridos, queridas, por favor. Senhor, muito obrigado por esta noite. Mais uma vez te agradecemos pela disposição do teu povo. Ó Deus, muito obrigado também que a chuva parou. Obrigado, Senhor, pelos louvores e pelos levitas, pelas músicas. Obrigado por aqueles e aquelas que estão cuidando das nossas crianças. Obrigado pelo departamento infantil. Obrigado, Senhor, por esses aparelhos de ar-condicionado que deixam esse ambiente tão agradável. Muito obrigado pelo som dessas caixas, Senhor. Muito obrigado pelos sons desses instrumentos. Obrigado por toda a estrutura que nós temos para te glorificar, te exaltar. Obrigado por essa iluminação. Senhor, em tudo te agradecemos. A gratidão em nosso coração por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado por esse imóvel, por esse prédio, por esse local tão, Senhor, ó Deus, estratégico do centro dessa cidade tão linda. Obrigado pela beleza da nossa cidade, Senhor. Obrigado pelo sol, obrigado pelas praias, obrigado, Senhor, ó Deus, pelos morros, obrigado, ó Deus, pelo vento, obrigado por tudo de bom, te agradecemos. E agora, Senhor, fala, meu Pai. Obrigado que o Senhor falou conosco ontem, falou conosco antes de ontem, já tem falado conosco através desses 3 primeiros comandantes. Agora fala conosco novamente, através desse 4º comandante de Azael, que passou o cajado para Zebadias. Nos faz entender isso, meu Pai. Coloca no nosso coração a Tua palavra, queremos guardar a Tua palavra no nosso coração, queremos crescer no conhecimento da Tua palavra, e unge para pregar, unge todo esse povo para ouvir, guardar, entender, praticar, viver a Tua palavra. Em nome de Jesus é que oramos, e a esse nome maravilhoso te agradecemos pelos dízimos e ofertas. Muito obrigado por cada dízimo e cada oferta que com tanto amor, carinho, fidelidade, generosidade e alegria foi depositado para a Tua obra continuar sendo mantida e continuar crescendo nessa terra. E eu te peço também, meu Pai, ó Deus, aproveito para pedir que no mês de abril o Teu povo, meu Pai, prospere em tudo que colocar a mão. Portas excelentes se abram, oportunidades, prosperidade, vitórias, Senhor, conquistas, realizações em todas as áreas, inclusive na área financeira, material, profissional. Em nome de Jesus é que oramos, e a esse nome maravilhoso não cansamos de aplaudir o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Significado dos nomes, repito, aprendi e nunca mais deixei de tomar posse disso que é muito sério. O significado dos nomes na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, todos eles têm um porquê, todos eles têm uma mensagem, todos eles têm um recado de Deus. O nome de Jesus profetizado foi Jesus Cristo, Salvador ungido. Salomão, pacífico, que ele veio depois de Davi, que era um guerreiro, e ele simplesmente pacificou o reino. Davi, amigo de Deus, um homem que se sentia cada dia mais próximo de Deus. Então, todos os nomes do Antigo Testamento, cada um deles, se você ver o significado, você vai ver que tem a ver com a missão, com o ofício e com a natureza do seu possuidor. Azael. Azael significa Deus o fez. Ou seja, criado por Deus. Todos nós que estamos aqui somos um tipo de Azael. Todos nós somos Azael. Deus nos fez. Amém? Deus nos criou. Não foi o diabo, não foi o teu pai e a tua mãe, não foi a carne nem o sangue. Deus nos criou através de Adão e Eva. Deus criou Adão e Eva, Adão primeiro, Eva depois, e de Adão e Eva surgiram todos os seres humanos. Então todos nós viemos de Deus, através de Adão e Eva. Deus criou o primeiro casal, e o primeiro casal recebeu a graça e a bênção de Deus de procriar, encher a terra. A bênção era: vocês serão prósperos, vocês serão férteis, vocês povoarão a terra. É a primeira bênção que está ali antes da queda para Adão e Eva. Gênesis 1, capítulo 20, versículo 26 e 27. Joabe é irmão de Azael. Joabe significa Jeová é Pai. O nosso Deus, o nosso Criador, quer ser o nosso Pai. E Ele se torna nosso Pai quando nós aceitamos Jesus. Amém? Então agora, além de sermos Azael, criados por Deus, nós temos Joabe. Deus é Pai. Nós somos agora filhos de Deus por causa de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Zebadias significa o primeiro, ou o filho de Azael, que assumiu o governo desse mês. Não se sabe em que época, mas repartiu com Azael o governo do mês quarto. Ele se chama Zebadias, que significa Jeová deu. O nosso Deus nos criou. O nosso Deus, através de Jesus Cristo, se tornou nosso Pai. E aquele que nos deu Jesus Cristo, graciosamente com Ele, tem nos dado e nos dará e nos deu todas as demais coisas. Amém? A Bíblia fala categoricamente que Deus tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E tem nos dado suprimento para todas as nossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória infinita em Cristo Jesus. Amém? Então o Jeová que criou é o Jeová que é o nosso Pai, é o Jeová que deu, e Deus vai te dar, meu irmão, não porque, preste atenção agora, fica ligado, Deus vai te dar tudo o que você precisa, não porque você merece e não por aquilo que você faz, mas porque Ele te criou e Ele é teu Pai. Porque você aceitou Jesus, você passou de criatura para filho, e por ser filho agora você tem direito adquirido por causa de Jesus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Amém? Não nos tem dado espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas tem nos dado espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Quando a gente faz estudos, eu já fiz, a bispa já fez, eu creio que o pastor Gensino já fez, sobre os nomes de Deus, é muito legal, é muito legal. Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Tzidkenu, por aí afora. Mas Deus, no Novo Testamento, Ele pede assim, ó: eu quero que o meu Espírito te ensine a dizer Abba, Pai. Amém? Abba, Pai. E quando você vai para o original, ou quando você vai a Israel, e a Israel a gente aprende muito, brother. Quando você vê as criancinhas judias, hebraicas, brincando na rua, num parque, ou em qualquer lugar, Abba, 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 papai, 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 ela chama o pai dela de Abba, 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 papai, daddy, como para nós em português, papai. Deus quer ser chamado de nosso papai, nosso Deus, o nosso Pai maravilhoso, que não nos nega nada, porque aquele que nos deu Jesus Cristo, graciosamente com Ele, nos dará todas as demais coisas. Amém? Então, meu irmão, em nome de Jesus, nesse ano de 2014, não economiza, não fica achando,
eu tenho sido pé de chão demais, eu tenho pedido demais. Meu irmão, peça e peça muito, amém? Peça para Deus, peça, pedir, dar-se-vos-á, batei, e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Peça, meu irmão, peça bênçãos de toda sorte, peça suprimento para toda necessidade. Eu creio de todo o meu coração, de acordo com aquilo que Jesus ensinou, quando ele ministrou a mulher samaritana no poço, ele falou assim, ele declarou para os discípulos: uma comida tenho para comer que vocês não conhecem, e essa comida que me revigorou, que me rejuvenesceu, que me deu uma energia nova, que vocês estão olhando para mim perguntando, quem te deu de comer? Porque eu estou aqui com um semblante, estou parafraseando, Jesus estava com um semblante, ele estava sentado no poço cansado, os discípulos saem, deixam ele sentado no poço com um semblante cansado, eles voltam, a mulher samaritana volta para a cidade, para Sicar, para a aldeia, e ele está ali renovado, revigorado, cheio de energia, dizendo: nem preciso mais comer, eu como uma comida que vocês ainda não conhecem, conhecerão, depois do Pentecostes eles conheceram, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, ou seja, dar, doar, fazer, abençoar, libertar aquela mulher, ministrar o coração dela, liberar ela do seu trauma, ministrar ele como profeta, ministrar ela como se deve ser um adorador, ministrar para ela onde se deve adorar, como se deve adorar. Jesus, ao ministrar aquela mulher, ao abençoar, ao falar com ela, ministrar o coração dela, trazer a revelação dos 5 maridos e o 6º, usado pelos dons espirituais, isso fez Jesus ser revigorado. Escute com o Espírito agora. Quanto mais Deus abençoa os seus filhos, mais forte ele fica, mais poderoso ele fica. Ele é Jesus, e Jesus falou: quanto mais eu faço, mais poder vem sobre mim. Quanto mais Deus dá, mais ele absorve poder, amém? Imagine o Criador do universo, cada vez que ele salva, que ele batiza com o Espírito Santo, que ele cura, que ele liberta, que ele ministra o teu coração, que ele fala contigo, que ele atende a tua necessidade, que ele supre, que ele te abençoa, que ele te dá graça, ele é renovado, ele é revigorado, ele fica cada vez mais poderoso, amém? Glória a Deus. Então, meu irmão, ajude Deus, peça para ele, peça, ou seja, deixe Deus cada dia mais poderoso, pedindo e ele te atendendo, e quanto mais ele dá, mais ele, não sei de onde, ele vai nos falar lá no céu, mas ele é renovado, porque em Jesus falou: eu sou a perfeita expressão do Deus Pai, e quanto mais eu dou, mais eu recebo. Quanto mais eu dou, é uma comida para mim, fazer a vontade do Pai, ajudar o próximo é uma comida. Então Deus deu, Jeová deu, e agora, para estarmos entrando naquilo que nós vamos ver sobre o nome, os nomes aqui. Uma coisa interessante também é sabermos, quando a gente faz uma comparação, o mês 4 para nós está como abril. E a gente vai fazer uma pesquisinha básica, abril, o que significa, qual é a correspondência do mês abril para o hebreu, para o judeu. O mês de Abib, ou Nisan, que é a mesma coisa, são sinônimos. O mês de Abib significa princípio ou abertura. E o mês de Abib, que era um mês que estava sob o comando de Azael, e depois passou para Zebadias, e ele colocou o nome do irmão dele, Joabe, porque tem uma mensagem: Deus o fez, Deus é Pai, Deus dá, Jeová é Deus. E então agora o mês que era Abib, mês do princípio de abertura. Você vai e pesquisa de novo qual é um fato marcante, ou mais de um fato marcante, para o mês de Abib, para o mês de abril. Na saída do povo do Egito, Êxodo capítulo 12 e 13, eles saíram do Egito no mês de Abib, no mês de abril para nós, Abib para eles, que Abib para eles é o primeiro mês do ano, para nós é abril, porque nós estamos sobre o calendário gregoriano, eles estavam sobre o calendário hebraico. Jesus veio mudar todas as coisas, mas há uma correlação. O nosso abril significa o Abib deles. Então agora, Deus quer que nós estejamos recebendo essa mensagem. Deus que te fez, o Deus que agora é o teu Pai, porque você aceitou Jesus, é o Deus que te dará, porque te deu Jesus, gratuitamente, graciosamente, todas as coisas. Então Ele quer que você agora entenda o que significa Azael. Agora, o que Azael fez? O nome dele significa Deus o fez. Agora, essa era a natureza dele. Agora, qual é a coisa que chamou a atenção na vida desse jovem, na vida desse homem chamado Azael? 2 Samuel, capítulo 18, 2 Samuel, capítulo 2, versículos 18 e 19, diz o seguinte:
estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael, o mesmo Azael, tá? Azael era ligeiro dos pés como gazela selvagem. Azael perseguiu a Abner na sua perseguição, não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. O fato mais marcante que aparece de Azael, além de governar durante o mês de Abibe, o 4º mês, os 24 mil soldados a pedido, a mando de Davi, ele, no começo da sua história, porque ele se qualificou para ser um dos 12? Porque ele perseguiu Abner e porque ele era ligeiro dos pés, ele corria muito. Azael, ligeiro dos pés como gazela selvagem. Azael corria, Azael era um corredor, tá ligado? Azael fazia uns piques invocados. Eu ia correr da igreja toda mais, não. Já estou suando aqui. Azael corria, ele tinha como algo que, imagine, Samuel, um profeta, um homem sério, ele escreveu Azael, tinha os pés ligeiros, Azael corria. Então isso tem uma revelação muito preciosa para nós. Azael perseguiu a Abner na sua perseguição, não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Em segundo, depois eu vou ler isso. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, o apóstolo Paulo escreve 2 vezes, uma vez o apóstolo Paulo, outras dizem, e muitos creem, que Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo. Eu sou um deles. Não vamos comentar sobre o assunto e nem vamos discutir sobre isso. A gente não discute, a gente debate. Lembra dos 3 ali, né? O eletricista ganhou. 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. O apóstolo Paulo nos dá um recado. Correi de tal maneira que alcanceis o prêmio. Deus quer que você seja premiado. Deus quer que você seja vitorioso. Então ele está dando uma dica agora. Então todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Então se Azael tinha como a sua virtude ser ligeiro dos pés e correr, agora o apóstolo Paulo fala, e o escritor de Hebreus, você conhece a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçemos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que Deus tem proposto para nós, versículo 2, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Correi de tal maneira que o alcanceis. Como é que Azael conseguiu correr e ficar famoso por ter os pés ligeiros como gazela selvagem? Em primeiro lugar, nós vamos analisar aqui, vamos para o texto original. Azael perseguiu a Abner, na sua perseguição não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Quem que ele perseguiu? Abner. Abner, ele vem se tornar um herói depois, mas Abner agora é um personagem, é um nome. Depois ele vem se tornar amigo de Davi. Quem é Abner? Abner, ou melhor, o que significa Abner? Meu, é muito legal estudar isso. É muito legal você estudar o significado dos nomes, que você fica impressionado como os nomes pregam o evangelho. Quem que Azael perseguiu sem olhar nem para a direita nem para a esquerda e com muita velocidade? Abner. Abner significa luz. Quem é a luz? Jesus. Abner significa a luz. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. A Bíblia fala, a luz estava nele, e nós olhamos para ele e fomos iluminados. Jesus é a luz. Abner era a luz que Azael olhava, e por olhar para Jesus, ele correu com perseverança. Claro, a Bíblia interpreta a Bíblia, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se você continua lendo o texto ali de 2 Samuel, Abner fala assim, ó, olha para a esquerda e para a direita, e Azael fala, não olho, eu continuo firme olhando para ti. Meu irmão, em nome de Jesus, nós somos convidados e temos um segredo. Uma vez eu estava vendo um filme, Carruagem de Fogo, Chariots of Fire. Quem já viu esse filme? É maravilhoso, velho. Se você não viu, veja. Tem crente na história, campeões de corrida. É assim no século passado, corredores de 100 metros, 400 metros, uma equipe de um dos países nórdicos lá da Europa. É muito legal o filme. E um deles é crente, prega na igreja, tudo. E eles
estão sendo ministrados sobre como correr e ganhar os 100 metros. E aquele treinador deles mostra alguns filmes, bem antigo ainda, aquelas máquinas de filme bem antigona, dizendo, ó, esse aqui perdeu porque olhou para o lado. Esse outro perdeu porque perto da linha ele olhou para trás para ver se o concorrente dele, o outro estava muito perto, e nessa olhada para trás ele perdeu alguns segundos, ou décimos de segundos, e o cara passou ele. Então, o segredo de um corredor de 100 metros é não olhar para o lado, olhar para frente. Então, Abner estava na frente de Azael só olhava para Abner. O escritor de Hebreus, tendo essa informação, ele fala, ele coloca uma palavra que nós achamos até uma redundância, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por que a palavra está ali firmemente? Porque de repente nós somos tentados a olharmos para a direita, olharmos para a esquerda, olharmos para trás. No Novo Testamento Jesus fala, não te desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Aquele que tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Que em 2014 isso seja um alvo, seja uma meta na tua vida. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para trás. Olhe para frente, olhe para Jesus. Veja o que Ele te pede, faça o que Ele te pede, para que Deus em Cristo Jesus em 2014 te conduza em triunfo. Amém? Se você olha para a direita, você começa a perder velocidade, para a esquerda também, para trás mais ainda. Então, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? O que significa olhar para a direita? Jesus foi crucificado no meio de dois ladrões. Um à direita, outro à esquerda. Amém? Jesus estava no meio. A Bíblia fala categoricamente que ele foi colocado no meio, à direita um ladrão, à esquerda um ladrão. Um dos ladrões fala para ele assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, futuro. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Um dos dois representa o futuro. O outro fala assim, ó, o outro estava ali por aquilo que ele tinha feito. E ele, como que despreza Jesus, ele caçou de Jesus, fala, Senhor, salva a ti, salva a nós. Ele despreza Jesus. Um representa o passado, o outro representa o futuro. Os dois eram ladrões. Não deixe o teu passado, nem o teu futuro te roubarem. Amém? Não deixa o teu passado. Como é que o passado me rouba? Quando eu sou uma pessoa saudosista. Quando eu sou uma pessoa que faz o que Salomão e Eclesiastes pediu para não fazer. Salomão fala assim, ó, nunca digas, os dias passados foram melhores, porque não é sábio dizer assim. Porque tudo que você fala, você se alimenta do que você fala. A Bíblia fala que pelos frutos dos lábios os conhecereis. Então você fala do teu passado, e você se alimenta do teu passado, e você se sente saciado. Então você fica acomodado e não quer ter mais perspectiva de futuro, não quer mais batalhar, porque você está acomodado por aquilo que você já realizou. O teu passado te rouba. Então você fica estagnado, porque no passado eu evangelizava, porque no passado eu ia, eu fazia, eu acontecia, porque no passado era assim, era assado, blá 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 blá, e você conversa com uma pessoa assim, é muito triste. Salomão falou, não faça isso, não fica dizendo, os dias passados foram melhores, porque você, além de ficar enfatuado, empapuçado, porque você se alimenta do teu passado, o Senhor quer que você tenha fome e sede de realizar hoje. O outro ladrão, quando entrares no teu reino, lembra de mim. Ou seja, ele era judeu, ou seja, no teu reino messiânico, lá no futuro, lembra-te de mim. O que Jesus disse para eles, um escutou e foi salvo, o outro escutou e não atendeu. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus é o Deus do hoje. Como é que o meu futuro pode me roubar, Bispo Bita? Não, porque em 2016 eu vou fazer. 2015 eu vou realizar. No final desse ano, em 2020, joga tudo para o futuro. Meu irmão, a Bíblia fala que você não sabe o que acontecerá amanhã. Você não sabe, ninguém sabe. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O coração do homem pode fazer planos, mas o Senhor lhe dirige os passos hoje. Hoje, amém? O Senhor está vendo que você está nesse culto hoje.
O culto de ontem foi uma bênção, o pastor Gersino pregou muito, amém. O culto de ontem te alimentou, amém. Mas o Senhor tem o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O Senhor tem um pão novo hoje. Amanhã vai ter uma outra pregação, o 5º tema. Você vai se alimentar amanhã. Jesus falou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Hoje, Senhor. Pai, o pão de cada dia. No deserto, o maná. Fora a sexta-feira, o maná era pego à porção diária. Então Deus nos ensina com a sua palavra, para cada dia Ele tem uma experiência, Ele tem para você graça, Ele tem para você amor, Ele tem para você bondade, Ele tem para você, ontem foi legal, aleluia, amanhã pode ser ainda melhor, amém, mas hoje é o dia aceitável, hoje é o dia do Senhor. Não seja roubado pelo teu passado, ficando estacionado lá, não seja roubado pelo futuro, jogando tudo para frente. Viva o que o Senhor tem para você hoje, aqui e agora. Amém? Aquele marido apaixonadíssimo, no meu caso, amor, eu te amo mais hoje do que ontem e menos que amanhã. Esse negócio aí é cafona pra caramba, mas tudo bem. Ela faz coraçãozinho, né? Ela é guerreira, brother. Ela é guerreira. Te amo mais do que ontem, menos do que amanhã, mas hoje eu te amo, né? Porra. Jesus quer que você ame Ele hoje. Tudo bem que você prometa que vai amá-lo mais amanhã. Tudo bem que você diga que ama Ele mais do que ontem. Mas Ele quer que você ame Ele hoje, porque Ele te amou e te ama hoje. E porque Ele nos amou, nós o amamos. E amamos o nosso próximo. Então não deixe o passado te roubar, não deixe o futuro te roubar. Viva o hoje. Então agora, Ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Ele olhou para Abner, que era a luz. E ele era ligeiro dos pés como gazela selvagem. Portanto, se ele era ligeiro como gazela selvagem, e a gazela, se você vê, a gazela é uma pequena corça, um antílope, e você vê, ela tem 60 centímetros de altura, 1,20 m de comprimento. E é muito interessante, pois a gazela, ela vai, você já viu nos filmes da Disney? Ela pula, brother, ela é muito ágil, ela é muito levinha, e ela dá uns pulinhos muito invocados, saca? Então, uma gazela saltitante. A gazela corre e pula. Quando você fizer um estudinho ali sobre a gazela, ela lá na enciclopédia que eu procurei, ela tem, quando ela vê alguma coisa ou está com pressa, ou vem um animal que ela tem que fugir, ela dá uns pulos e depois corre. Então a característica dela é dar uns pulinhos. Então ela é muito heavy, levinha. Ela pode pular, significando a sua leveza. Hebreus 12:1, voltamos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Para você ficar leve, para você correr, para você saltar, a gazela saltava. Salomão escreve sobre a gazela em Provérbios, ele fala que a gazela como que escapa do seu caçador. Jesus que escapou de todos os seus perseguidores, ele entregou a sua vida, ninguém podia pegá-la. Ele sempre que ele era colocado numa situação de risco, ele fugia. Lembra lá em Nazaré, eles tentam levá-lo e jogá-lo de cima do monte, ele passou no meio deles e eles não conseguiram pegá-lo. Era como uma gazela que fugiu do seu caçador. Salomão escreve o livro de Cantares. No livro de Cantares ele fala assim, ó, a noiva dizendo para o noivo: o meu amado é como a gazela. Ou seja, ele vem para mim. Imagine eu chegando, Bispa Cláudia, saltitante. A noiva de Cantares dizia: o meu noivo está vindo, uma gazela. Então, aleluia, glória a Deus. Nós somos como Jesus, assim como Ele é, nós também somos. Então Jesus é extremamente leve. Quando Ele foi embora dessa terra 40 dias depois da ressurreição, como é que Ele foi? Arrebatado. Como que a gazela deu um pulo e não voltou mais? Foi embora. Desembaraçando-vos de todo o peso e do pecado. Então existem duas coisas que fazem o homem perder
o servo de Deus perder a sua leveza? O pecado e o peso. O pecado todos nós conhecemos muito bem, faz parte da nossa história, faz parte da nossa vida. Desde o jardim do Éden, o maldito pecado vem atrapalhando, vem roubando, destruindo. Satanás através do pecado, cujo salário é a morte, vem roubando, matando e destruindo. Jesus, o seu maravilhoso, glorioso céu, viu o ser humano sendo vítima do pecado, viu o ser humano não conseguindo resistir ao pecado. Eis que o pecado jaz à porta e está sobre ti o poder de dominá-lo. Então Deus falou, você vai ter o poder de dominá-lo, mas o homem não conseguiu dominar o pecado. Veio a lei não conseguiu ajudar. Jesus mandou a sua graça e nós recebemos a sua graça, e através da sua graça, a Bíblia fala, Romanos 11, 27, esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Nós temos ministrado, aprendido do Senhor nesse ano que passou, e começamos nesse ano a bater novamente na tecla, porque nós precisamos, porque o escritor de Hebreus falou assim, o peso e o pecado que tenazmente assediam você. Você já conhece a cola tenaz, né? A cola tenaz todos nós tivemos na nossa época de estudante. Você que é estudante, cola tenaz está sempre na nossa pasta, aquela colinha branca que a gente cola papel e cola um monte de coisa. Tenazmente, o nome da cola é tenaz, porque ela gruda. Então o pecado quer grudar em nós, o peso quer grudar em nós. Então o escritor de Hebreus fala, te desembaraça, tira o pecado da tua vida. Como? Jesus tirou o pecado da nossa vida. Eis o Cordeiro de Deus, disse João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não só perdoa, ele não só cobre, ele tira. E a palavra de Deus fala categoricamente, Romanos 11, 27, esta é a minha aliança, Jesus falando conosco, esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então quando ele morreu naquela cruz, ele declarou, está consumado. Todos os pecados que você tinha, todos os pecados que você tem, e todos os pecados que você vier a cometer, eu vou levar todos na cruz de uma vez por todas. E quando ele morreu, ele gritou, está consumado. Eu tirei o pecado de todos que me aceitarem. Se Jeová te criou, Jeová te deu Jesus, Jeová te deu com ele o perdão integral dos teus pecados, porque ele é teu Pai. E agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas nós continuamos fazendo coisa errada, sim, às vezes nós vacilamos, às vezes nós caímos numa cilada, mas a Bíblia fala através de Davi em Romanos capítulo 4, mesmo que ele cometa pecado, esse pecado não lhe será imputado, porque já foi colocado em Jesus. Então Jesus agora diz, você está desembaraçado do pecado, o pecado não pode mais se parar, porque eu levei na cruz todo o pecado, ele é o sacrifício perfeito, ele levou na cruz os nossos pecados do passado, presente e futuro. Olha o que eu vou ler para você, eu li segunda-feira. Se você estava aqui, amém. Se você não estava, escute novamente. Quem não estava, quem estava. Romanos 4, 6. Davi está falando. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independente de obras. Uau! Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, passado, e cujos pecados são cobertos, presente. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado, futuro. Jesus fez uma obra tão perfeita, que ele cobriu os teus pecados, apagou os teus pecados do teu passado, do teu presente e do teu futuro. Meu, é muito louco isso, é muito impressionante, mas o Espírito Santo te guiará a toda a verdade. O Espírito Santo te fará lembrar tudo que Jesus fez por ti, e o Espírito Santo, disse Jesus, ele me glorificará. Jesus veio a essa terra e viu que o nosso maior problema era o pecado. Ele veio e resolveu, bem resolvido. E quando ele resolveu, ele falou, está consumado, venci. Essa é a minha aliança com vocês. Quando eu tirar o pecado, ele tirou o pecado na cruz e ele disse, está consumado. No céu nós não faremos mais nada errado, mas aqui na terra a gente às vezes ainda pisa na bola. Mas aquele pecado não é mais imputado, porque Jesus já levou na cruz, amém? Então nós amamos ele mais e mais por isso, nós adoramos ele mais e mais por isso, porque ele resolveu um problema terrível para nós. E agora, e ele ainda fala, João, apóstolo do amor, declarou assim, mas se pecarmos, ou se cometermos uma coisa errada, temos um advogado diante do Pai, intercedendo por nós, Jesus Cristo, o justo. Amém? Jesus morreu pelos nossos pecados, e quando nós fazermos alguma coisa errada,
pisarmos na bola, caíra do homem, mas o levantar é de Deus. Quando isso Satanás quer acusar, quer julgar, quando ele tenta alguma coisa, ele olha, do lado de Deus está Jesus. Eu creio que só Jesus só levanta a mão furada, as mãos furadas, ele é o advogado, e ele fala para o Pai: esse pecado já está perdoado, por esse pecado eu já morri. E todas as vezes que nós fazemos alguma coisa que não devíamos, e sentimos que esse pecado não foi colocado em nós, mas foi colocado em Jesus, isso nos faz cada dia amar mais Jesus, amém? Isso nos faz ficar mais apaixonados por Ele. Então já o nosso tempo está muito adiantado, o pecado foi resolvido, e o peso? O escritor de Hebreus falou sobre o pecado e sobre o peso. Então o pecado foi tirado, e agora o peso, Gálatas 4:5, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Nós estávamos debaixo do pecado, Jesus tirou o nosso pecado. A Bíblia fala que Jesus veio, cumpriu a lei em nosso lugar, já que nós não conseguimos cumpri-la, e Ele agora cumpriu a lei em nosso lugar e fala: agora eu quero resgatar vocês de estarem debaixo da lei, e eu vou colocar vocês debaixo da graça. Não é por obras para que ninguém se glórie, mas pela graça. Pela graça, então agora nós estamos debaixo da graça, e aquele que está debaixo da graça, o apóstolo Paulo fala: o pecado não terá domínio sobre ele. Então agora o pecado não está mais em nós, então agora a lei não pode mais estar sobre nós. A lei Jesus levou, o pecado Jesus levou, e agora, como Jesus, nós podemos saltar porque estamos leves e correr com perseverança a carreira que Ele abriu para nós. Outra coisa, correr com perseverança a carreira que Ele tem proposto para nós, amém? Vamos encerrar com isso. No mês de Abib, que é o primeiro mês para os judeus, e para nós significa o mês de abril, eles foram livres, libertos do Egito. Como? A 10ª praga, a morte do cordeiro, o sangue na ombreira da porta, da direita, da esquerda e no centro, a cruz. Então, por causa da cruz, profeticamente falando, o cordeiro era Jesus, a ombreira da porta, direita e esquerda em cima, a cruz, Jesus morrendo na cruz, nos livrou do Egito. O Egito é o mundo, Satanás, o império das trevas. Jesus nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus tirou o povo do Egito, é o cordeiro. Jesus nos tirou do Egito com o seu sangue. E no dia da expiação no Egito, eles mataram o cordeiro, um por família. Se a família fosse pequena, se juntavam 2 famílias, um cordeiro por família. Eles comeriam as entranhas, a cabeça e as pernas do cordeiro. Aí você vai para Levítico, a Bíblia fala que o sacerdote podia comer o peito e a coxa do sacrifício. O resto era queimado, mas o sacerdote podia comer o peito, simbolizando o amor de Deus que nos alimenta, e a perna. Por que aqueles judeus... E aí a Bíblia fala que quando eles saíram do Egito, não tinha entre eles nenhum enfermo, nenhum inválido. 3 milhões de pessoas estavam ali, e na noite que o cordeiro foi imolado, e o sangue foi colocado na ombreira e na verga da porta, todos que estavam enfermos foram curados, porque na cruz, Jesus não só morreu pelos nossos pecados, mas pelas nossas enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados, amém? Foi o maior poder de cura divina que essa terra já viu. De 3 milhões de pessoas que moravam mal, comiam mal, viviam mal, eram escravos, provavelmente tinham muitos doentes, muitos debilitados, todos foram curados, e eles saíram marchando pelo deserto. E a Bíblia fala que quando fala ali, todos que estavam enfermos foram curados, a palavra enfermo, ela tem uma raiz, a palavra curados tem uma raiz lá no hebraico, que é cura específica da perna, e eles foram ordenados a comer da perna do cordeiro, e a comida do sacerdote era, além do peito, a perna do cordeiro. Quando Jesus foi crucificado, os soldados quebraram as pernas do homem da direita, do homem da esquerda, e quando chegaram para quebrar as pernas de Jesus, ele já estava morto. Então ele pega a lança que ele ia quebrar a perna e fura o lado de Jesus, porque estava profetizado no Salmo 122, nenhum dos seus ossos será quebrado. Por quê? Porque o seu corpo, ele é o cabeça, nós somos o corpo, e a perna de Jesus não foi quebrada. Nós nos alimentamos da perna do cordeiro na saída do Egito, e o alimento do sacerdote, Deus nos faz reis e sacerdotes, é a perna do animal. Para quê? Para que nós corramos com perseverança a carreira proposta, porque as nossas pernas são fortes para correr, amém? Glória a Deus, pernas fortes para correr a carreira com perseverança. Para encerrar, a carreira que Deus tem proposto para nós: durante o dia, uma coluna de nuvem; durante a noite, uma coluna de fogo.
Deus os guiava continuamente. Amém? Em 2014, você, e a Bíblia fala que se não nos fizermos como crianças, não herdaremos o reino dos céus. Peça a Deus, Senhor, o que queres que eu te faça nesse ano novo? O que tu tens preparado para mim, Senhor? Eu tenho planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Senhor, eu quero correr com perseverança a tua carreira. Senhor, eu quero fazer a tua vontade em 2014. Senhor, eu quero fazer com muita pressa. Senhor, eu não quero olhar nem para a direita nem para a esquerda, eu quero olhar só para Jesus. Senhor, eu te agradeço que os meus pecados foram perdoados, estão lançados longe de mim no mar do esquecimento. Eu te agradeço que a lei não está mais sobre mim, mas sobre mim eu estou debaixo da graça. Senhor, eu estou pronto para correr. Eis-me aqui, louvado seja o Senhor. Amém? Eis-me aqui como Azael, aleluia, para correr. Aleluia, glória a Deus.